Muito boa noite, prezado telespectador. Segunda-feira é dia de opinião na Conecta Mais TV. E o Ponto a Ponto está no ar e chegando até você com o apoio de Service Contabilidade, Posto das Flores, Arte Móveis, Unimed, Vale das Antas e Odonto Freuner. Na noite de hoje eu tenho a honra de receber Darli Golembiewski, administrador de empresas, técnico contábil, economista e advogado, graduado pela Universidade de Caxias do Sul, com pós-graduação em Direito Tributário, também pela UX. Eliana Cherry, doutora em Educação pela PUC, mestre em História do Brasil pela PUC, licenciada em História pela Universidade Federal de Pelotas, professora e pesquisadora da Universidade de Caxias do Sul, na área das Humanidades do curso de História, professora da graduação, do mestrado e do doutorado em História da UX. Everson Marca, advogado, graduado pela Universidade de Caxias do Sul, pós-graduado em Direito Administrativo pela Uniamérica. Empresário, sócio-diretor da empresa Marca Produções Artísticas, que atua no ramo de produção cultural e assessoria para eventos. Rodolfo Schmidt, advogado, militante das áreas do direito civil, consumidor empresarial, penal, previdenciário e trabalhista. Juiz leigo do Juizado Especial da Comarca de Nova Prata, graduado em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade de Caxias do Sul, graduado em Letras pela Uniaselv, com pós-graduação em Ensino Superior e Direito Previdenciário pela Unopar. Sendo essa a nominata da noite, eu dou boa noite a todos os meus convidados, agradecendo a presença de vocês na noite de hoje. Boa noite. Boa noite. A proposta do Ponto a Ponto, a gente pega os principais fatos que acontecem na semana passada, aqueles que causam contrariedade, ou até mesmo aqueles que você não tem uma opinião dirigida. Em forma de notícia, distribuímos para os nossos convidados e o primeiro tema da noite é uma questão que me deixa um tanto quanto saudosista. Mas o calendário é janeiro de 2022, mas desde a semana passada, rebuscando notícias internacionais, parece que retrocedemos no tempo e voltamos à Guerra Fria. Uma forte tensão entre Rússia e as forças ocidentais fazem com que tropas russas avancem na fronteira da Ucrânia. A situação fez com que na semana passada Estados Unidos e OTAN se reunissem e emitissem avisos públicos. E hoje à tarde, tropas da OTAN com aviões e navios e outros aparatos de guerra se direcionam ao leste europeu. O clima geopolítico esquentou e o relógio do apocalipse voltou a marcar na sua contagem regressiva 100 segundos para o cataclismo atômico mundial, uma marca recorde desde a crise dos mísseis cubanos em 1962. Por falar em Cuba, a ilha caribenha também vem repreendendo seus protestos anti-regime com força policial e um aparato condenatório no judiciário. E parafraseando o poeta Cazuza, eu vejo um futuro repetir o passado, um museu de grandes novidades. O que a minha bancada acha sobre esse revival de Guerra Fria? E por que essa tensão crescente em um momento tão delicado da história humana presente? Estamos enfrentando uma pandemia mundial com várias restrições e contágio, e agora essa tensão geopolítica. Peste, fome, guerra e morte. Parece algo profético escrito no livro do Apocalipse? Ou é mais uma das rodadas em que a história acaba falando? E eu não posso falar de história sem dar preferência para a professora Eliana Cherry. O que tu achou de tudo isso que está acontecendo? Nos decifre esse momento presente, professor. Bem, boa noite aos colegas de bancada e também aos nossos telespectadores. Primeiro, assim, a tua fala está muito assim, né? As pessoas vão sair daqui, vão cortar os pulsos, se afogar no copo d'água, né? Nada disso, bem menos, né? Mas eu tenho tropas posicionadas hoje na fronteira da Ucrânia e a OTAN enviando aviões. Mas nós temos nós não, né? Os Estados Unidos têm três dos maiores porta-aviões. Primeiro, né? É muito complicado falar disso tudo de forma tão rápida. Primeiro, a gente tem que entender que esse conflito não é um conflito novo. E que no contexto da globalização, que ficou mais acentuado a partir dos anos 90, a gente tem cotidianamente cerca de 40 conflitos mundiais.
Esse conflito ele ganha um noticiário internacional neste momento por várias razões, tá? E aí que eu te digo, Tiago e colegas, que é muito complicado falar disso num pouco espaço de tempo. Uma das questões, os Estados Unidos possuem cerca de 18 porta-aviões, 3 deles estacionados próximo da China. E o resto acomodado em vários pontos do mundo, né? Mas o número maior está lá na costa da China. Isso ninguém divulga, né? Inclusive então, tem um submarino nuclear atracado em Taiwan. Isso. Eu só gostaria de dizer assim, a gente tem que cuidar muito as fontes, né? Sim. Que a gente lê, porque as nossas fontes, elas são sempre fontes ocidentais. E é sempre importante que as pessoas busquem não fontes russas, ucranianas, até pela dificuldade da linguagem, mas de analistas ligados às relações internacionais, cientistas políticos, que não fique apenas no superficial, não é? Porque o superficial ele tem mostrado assim, a Terceira Guerra Mundial, hoje mesmo, né? A Rede Globo e as grandes... Cuidado, o mundo vai acabar. Não. O que a gente percebe é que esse é um conflito oriundo de uma desregulamentação da OTAN. Desde a desorganização da ex-União Soviética, a formação lá em 90, 91, a formação dos estados independentes, não é? Alguns dos países que pertenciam à ex-União Soviética foram conquistando autonomia. Não é o caso da Ucrânia, tá? Porque a Ucrânia já era um país autônomo anteriormente. O que há nesse contexto dos anos 90 e começo dos anos 2000 é uma reorganização geopolítica mundial na região. Isso é muito extenso, né? Mas dá para passar assim, várias bibliografias de analistas, de cientistas políticos, de geopolítica principalmente. Então, para falar desse assunto, a gente pode pegar sobre várias vertentes, tá? E eu vou focar aqui naquela que talvez seja a mais importante para quem está nos ouvindo compreender. A Ucrânia é um estado independente, anterior à ex-União Soviética. A Ucrânia não faz parte da OTAN, ok? A Ucrânia ela é independente. Por que a Ucrânia está nesse caminho? Porque é importante para a Rússia manter as boas relações com a Ucrânia para ter acesso a um porto de água quente. Quem consegue resgatar aí o mapa mundial, né, vai saber que boa parte do continente russo, do território russo, ele é comprometido pelas geleiras, pelo frio. Então, é importante Kiev, que está aí no bojo dessa situação, né, e que a relação, desde 1997, há um acordo internacional entre a OTAN, com o apoio dos Estados Unidos e com a Rússia, de não agressão, de não aproximação. Quem desrespeitou isso? A OTAN e os Estados Unidos. E aí, não estou defendendo a Rússia, estou passando uma informação do outro lado, via a geopolítica internacional, que é o que interessa aqui fazer o esclarecimento, né? Desse outro lado. O que o Putin faz, né? Independente se gostam ou não do Putin, gostam ou não da Rússia. O que o Putin faz? Vocês estão querendo aqui, vocês estão desrespeitando um acordo ainda do século passado. Então tá, venham. Né? Eu estou assim, sendo muito simplório. E vocês venham, porque nós temos mísseis, nós temos armas nucleares. E nós temos um grande aliado, que se chama China, que é o maior mercado hoje econômico mundial, que ultrapassou já há muito tempo os Estados Unidos. Bem rapidinho. Então, assim, tem várias questões. O porto, que é extremamente importante, né? A questão do desrespeito da OTAN e dos Estados Unidos a esse acordo do final do século XX. A ameaça real, ela existe, mas não vai acontecer. Não vai. Segunda, eu acho que não. Pelo que eu tenho lido, né, de cientistas políticos e da área de relações internacionais, inclusive de professores aqui da URGS, o que se prevê
Tá? O que está se entendendo? Primeiro que os Estados Unidos já estão tirando dele fora. A Alemanha é só acompanhar e conseguir fazer a leitura. A Alemanha e a França disseram, nós não contem conosco. Embora a gente pertença à OTAN, nós não temos interesse nesse conflito. Porque eles sabem que eles não estão mexendo só com a Ucrânia, só com a Rússia. Tem um maior gigante econômico mundial hoje que se chama China. E aí, o que entre as análises, né, que são feitas, é uma ameaça. Eles não gostam do conceito de Guerra Fria, tá? Porque parece que ela nunca esquentou, e ela esquentou sim, porque a gente teve inúmeros conflitos e milhões de pessoas mortas durante esse período da chamada Guerra Fria, mas há aí uma tensão. E essa tensão aí, o último elemento, para deixar os colegas também participarem, está associada à política externa dos Estados Unidos. Os democratas, eles são intervencionistas, muito mais do que os republicanos. Vejam bem o que o Biden fez. Foi lá e retirou as tropas do Afeganistão, que era algo já planejado, mas ia caminhar a passos lentos e ocasionou uma crise muito grande na região, né? Só mais uma crise. Então, existem vários elementos, não é? Se viesse ocorrer o conflito, queridos, é um conflito lindo, maravilhoso, não vai durar um segundo. Porque assim, a quantidade de arma nuclear que a China, a Rússia tem, e mais a capacidade bélica dos Estados Unidos. Não coloco muito da OTAN, né? Porque a OTAN como um todo não é tão forte assim, né? A gente não duraria, talvez um minuto, estou sendo tão catastrófica quanto tu está sendo, mas a gente duraria muito, muito pouco. É que é um período que chama atenção e por isso que eu gostei de retratar dessa forma, né? Nós temos coronavírus espalhado, a fome já é uma mazela que nos acompanha há muito tempo. Faltava só o quarto cavaleiro, se não me engano, o terceiro selo ser rompido, que seria o da guerra, e é o que chama a atenção nesse fato. Só vou fazer um parênteses. Durante a Primeira Guerra Mundial, a gente teve a gripe espanhola, gente. Ah, mas naquela época também não teve uma duração. Foi o pior dos conflitos. Mas é que nós não acompanhávamos isso em tempo real, e é isso que também me chama a atenção, né? Hoje à tarde nós tínhamos o envio das tropas, e aí eu estava atualizando o grupo por volta das 5 horas da tarde com essa informação. Mas vamos avançando, porque nós temos mais colegas de bancada, Dr. Rodolfo Schmidt, que está acostumado aos embates no fórum. Mas como é que vê essa questão geopolítica? Boa noite, Thiago. Sempre digo, um grande amigo que a vida me deu. Professora Helena Cherry, foi minha professora na graduação em Direito. Professor Everson Marca, colega, foi meu professor lá nos idos de 2007 e 2008 em Português e Literatura. E meu querido colega Darli. Tiago, eu vejo que os povos eles possuem interesses bem delineados. Desde 2017 nós temos os Estados Unidos e a China polarizando a Guerra Fria 2.0, assim chamada. Bom, hoje enquanto eu vinha ao estúdio do programa, eu ouvi a Rádio Gaúcha e ouvi atentamente a seguinte notícia, né? O John Kirby, o porta-voz do Pentágono, né? Ele disse assim: eu estou com 8.500 militares à disposição, em elevado estado de cautela, para que, se a OTAN solicitar, ela que já conta com 40 mil soldados, não em 10 dias mais, mas em 5 dias, já estão prontos e aptos a, então, atuar no contexto ucraniano. Quando eu verifico esse tipo de notícia a nível global, eu tento sempre colocar ela num nível prático, o nosso mundo, ao brasileiro. E foi noticiado, cerca de uma semana atrás, né, que o presidente russo, Vladimir Putin, ele teria convidado o nosso presidente Jair Bolsonaro para que fosse à Rússia numa troca da visita que ele teria feito, né, tempos atrás. E aí eu comecei a pensar comigo, bom, para que esse convite tenha sido feito, é necessário uma origem, né? Um objetivo.
E eu comecei a pensar, o Brasil, ele pode sim ser um interessante aliado político da Rússia. Porque pensemos, né, numa remota hipótese de explosão da guerra entre Rússia e Ucrânia, imaginem o preço do barril de petróleo. Então, é um fator que a economia global ela sofreria. E aí, então, bom, por enquanto, John Kirby diz o quê? Enquanto isso, nós não temos essa intenção, acredito na diplomacia, mas, se for necessário, a OTAN que solicite. Então, o meu medo é que o boom da economia global ele se extrapole, e é por isso que eu penso, então, e como brasileiro, creio que os ânimos eles sejam inalterados para que não aconteça. Doutor Darli, como é que enxerga esse movimento geopolítico que envolve absolutamente todo mundo? Inicialmente, boa noite a todos os colegas da bancada e quem nos assiste, né? Eu diria assim, ó, novamente os vermelhos agitando no mundo. Para que todos saibam, tá? Na época de Stalin, em 1931 a 33, a Ucrânia já foi invadida, tá? Inclusive se criou o termo, estava lendo aqui, Holodomor, tá? Que na Ucrânia a linguagem era morrer de fome. Então foram milhões de pessoas mortas. A Ucrânia é um país muito sofrido, né? Acho sim, tá, que essa história de mandar soldados para lá, isso é só para encenação. 2, 3 mísseis resolvem tudo muito rapidinho. Vai ocorrer o primeiro tiro? Não sei, é muito perigoso. Muito perigoso. Porque a partir da Ucrânia vai desencadear uma guerra mundial, né? E violenta. E o mundo inteiro vai pagar essa conta. Realmente, a União Soviética e a China são duas potências enormes, né? Muito maior que os Estados Unidos, né? Por outro lado, é o seguinte, quando o mundo está muito calmo, né, tem que ter uma guerrinha, né? O mundo sempre teve guerra, sempre. Desde o início das civilizações, das cruzadas, da Irã, Iraque, todo lugar tem guerra no mundo, em algum momento. E eu vejo isso como uma oportunidade do presidente Biden, que é um verdadeiro chuchu, né? Chuchu, poder levantar a estima dele perante o povo americano. Porque ele até agora ele não tem autoridade, é um chuchu mesmo. Talvez seja muita idade, coisa assim, né? Mas estamos na América, né? E agora é complicado. Se surgir isso, se der o primeiro tiro, vai ter problemas. Mas na pauta ali, em relação a esse assunto, o pessoal de Cuba, né? Tinha também, né? Sim, pois é. Aconteceu na semana passada. Exato, é. Então, assim, ó, voltando ao raciocínio, tá? Até peço desculpa, marca meu vizinho, Helena, minha prima, se aqui alguma coisa ficar meio mal, que se encerre na saída aqui, tá? Mas assim, ó, os governos esquerdistas, eles são os destruidores do mundo. Quando eles não estão massacrando a própria população, tá? Eles estão incomodando alguns vizinhos, arranjando guerra, né? Cuba, em 1958, era um dos países mais ricos do mundo. Lindo, era um paraíso, cassinos, era um progresso absoluto. Aí foram atrás de um idiota chamado... que era advogado, por sinal, tá? E daí, então, olha o que virou Cuba hoje. Estraçalhou o país, acabou aquele povo lá. Estava lendo aqui que há poucos dias teve aquele julgamento, objeto da pauta aí, né, de crianças sendo julgadas, adultos, até 30 anos de prisão, porque se rebelaram contra a falta de energia, a inflação, a falta de comida do governo. Então, assim, ó, essa opressão, essa força dos governos socialistas, tá? Ela ocorreu na Venezuela, ocorreu em Cuba, ocorreu na Rússia, e o que se sabe depois, a diferença é que hoje a Rússia está mais estruturada, mais organizada. Mas aonde ela chega, ela domina e ela quebra. Então, temos exemplo aí de Cuba, tá? Que foi na época da Guerra Fria, né? Tá em 59, né? E tá aí o resultado. Então, assim, ó, mas eu acho ainda que não vai ter guerra. Não vai. Mas isso vai agitar muito a questão de dólar, a questão de comércio internacional. É para mexer um pouquinho para a tal de acabar a pandemia e trocar de assunto. Essa é a minha opinião. Também tem esse sentido. Professor Everson Marca, revirando os livros de história, todas essas notícias juntas, parece que a gente volta no passado. Pois é, pois é. Primeiramente, então, boa noite a todos os colegas, debatedores, ao público, né, de casa. Que está nos acompanhando. Diferente um pouquinho do que diz o Darli, né? Eu quero fazer um questionamento inicial sobre isso, que é o seguinte: nos últimos 60 anos, qual foi o país que violou a soberania de outros países? Foi a Rússia
ou foi os Estados Unidos? Quantas vezes isso aconteceu nessa geopolítica, sem querer me meter muito em questões que com certeza a professora aqui pode nos dar aula, né? Mas eu trago essa reflexão inicial, né, para que a gente entenda, né, que isso que está acontecendo na Ucrânia, eu tenho para mim que é muito mais algo proposital ou proposto, né, pelos Estados Unidos, né, como intervencionista que é, né, do que a Rússia. Aliás, o Putin, né, em algum momento disse que colocam bases militares na minha divisa e querem que eu fique quieto. Então eu vou colocar bases militares lá em Cuba e vocês vão ficar quietos? É óbvio que não. Então é uma reação da Rússia a uma tentativa intervencionista na região proposta pelos Estados Unidos. Mas eu quero trazer uma outra coisa, né, e falar um pouquinho de Brasil nesse como o Rodolfo também falou, né, trazendo algo assim que a gente pode até discutir e comparar, né, Rússia e Brasil. 2013, né, Brasil vivia uma situação de pleno emprego, né, uma situação de crescimento econômico. Tínhamos pré-sal como uma grande novidade, uma grande moeda, né, o nosso ouro negro. E aí o Biden visita o Brasil naquela época. Ele era vice-presidente e nas conversações o interesse maior era pelo pré-sal. A presidenta da época diz não, pré-sal servirá ao povo brasileiro. Não entregaremos aos interesses norte-americanos. 2 meses depois da visita do Biden, as ruas brasileiras começam a se agitar, né? Vem um movimento de 2013, né, que depois se conseguiu contornar, né, o governo conseguiu contornar, mas depois vence as eleições, vem 2015, um congresso que a gente sabe, né, de que forma foi eleito, liderados por ninguém mais, ninguém menos do que Eduardo Cunha. As ruas de novo clamam e aí nós temos o golpe e temos a entrega do pré-sal, na sequência, aos Estados Unidos. O que eu quero dizer é que no mundo inteiro, os Estados Unidos faz guerra para conquistar aquilo que ele precisa. Na América Latina, ele faz golpe, ele patrocina golpes, né? Então, e é mais fácil, né? Não se derramou sangues, né, pelas ruas brasileiras ou da América Latina. Mas nós temos que refletir sobre isso, né? Eu acho que é muito importante a forma como age os Estados Unidos, intervencionista, sim, né? Especialmente quando é liderado pelos democratas, né? Se atuando no mundo inteiro. Na América Latina, os históricos, né, que nós temos, 64, patrocinando naquela época 73. O golpe militar, 73, e assim por diante. El Condor passa. A música andina. América Latina. Mas é isso, a minha visão, né, é que em outras plagas, né, talvez pela força do povo dessas regiões, eles precisam militarizar as disputas. E aqui não, aqui a gente se deixa dominar a entrega de bandeja. Eu não consigo acreditar como é, ou qual é a conta que se faz, que é melhor nós entregarmos o petróleo para o estrangeiro, que nós vamos ter mais lucro do que nós termos esse petróleo sobre nosso controle, sobre nosso poder. Qual é a conta que isso... Que não me venha com corrupção. Não seja essa a resposta. Porque a corrupção, ela está também... A resposta é essa. Não. Quanto mais terceirizar, privatizar, menos corrupção. Não, entende? O pré-sal serviu... Não é privatizar, não é terceirizar. O pré-sal serviu no governo internacionalizar do teu partido com a maior fonte soberania. de corrupção do mundo. O Brasil exportou a corrupção, entende? Então foi um mau exemplo para o Brasil o pré-sal. E hoje talvez nós estamos pagando o preço da gasolina porque
com todo respeito ao sua ex-presidente, que era um fantoche, tá? Investiu lá na Pasadena, o Lula investiu, acho que foi na Bolívia, que os índios tomaram a refinaria, e hoje nós estamos pagando o preço disso. E sem contar os bilhões que sumiram do caixa da Petrobras. Então, assim, ó, com todo... Nada Petrobras pessoal... sempre foi lucrativa, meu amigo Darley. Lucrativa, mas quase quebrou o Brasil, por Nunca tamanho grau de Brasil. corrupção que estava lá Quem dentro da quebrou o Petrobras. Brasil foi o combate que fizeram a Pra Petrobras. gente, E a Dilma- pra vocês não serem chamados de machistas Certo. pela professora Eliana, ela pediu a palavra antes de vocês Tá, mas deixa eu começarem terminar a primeiro. conversar. E a Dilma era Eu tão havia burra, pedido a palavra tá, que ela antes. deixou roubar, deixou aparelhar o Estado de uma maneira Depois fala também. que se não tivesse tido o golpe, tirado ela, tá? Golpe não, um movimento democrático, vamos dizer assim, da anticorrupção, tá? O Brasil já seria uma Venezuela. Então, e os Estados Unidos salvou o Brasil do comunismo em 64. E aquilo não foi ditadura nada, aquilo foi um movimento limando o PDF da revista Manchete, Eliane, tá? O povo E saiu eu te nas sugiro ruas. fazer o curso de história. Mas eu gostaria, eu amo história. Não mas parece. a história de maneira correta, não parcial você é como da é a sua. direita, Isso. conservadora, patriarcal, O povo saiu nas machista. ruas aplaudindo a tomada do poder contra o comunismo e estavam entregando o Brasil para a China. Se não fosse os Estados Unidos na época, nós seríamos Eu vou me retirar. colônia da Só um China aqui. minutinho, Darley. Professor Eliana encerra e o Rodolfo, como todo mundo fez réplica, também tem direito a Eu falar e eu vou gostaria, pro em primeiro próximo lugar, assunto. a propor para o programa. Em 1989, a primeira eleição direta para presidente, havia um candidato chamado Leonel Brizola, saudosista, que passava à frente dos demais candidatos. E uma das estratégias da televisão foi cortar o microfone, porque eu havia solicitado a palavra muito antes de tu interromper o colega. Está na fila. Não, eu estava antes, mostrando novamente o comportamento conservador. Bom, algumas questões. Rodolfo, 8 mil soldados, 40 mil soldados da OTAN dos Estados Unidos não representa absolutamente nada sobre aquela região, né? Inclusive a questão geográfica da região. Basta ler para além da informação midiática para compreender. Eu acho que é bem importante essa ressalva aqui, claro. e que tu fazes, né, da quantidade de soldados, porque no Brasil hoje nós temos 1/3 da população, sob este governo, vivendo abaixo da pobreza. E a pobreza, para a Organização Mundial da Saúde, é $1. Esse governo maravilhoso, democrático, nascido das ruas, patrocinado pela Fiergues, pela Fiesp, pelos empresários, para tirar os vermelhos do poder. Gente, vamos ler. Vamos ler primeiro O Diabo é Vermelho, da historiadora Cláudia. Vamos ler, Darli, e essas são indicações extremamente importantes. Nunca fomos comunistas. O comunismo não existe. O comunismo é um projeto. Eu estou a falar. Sim. E quero que tu respeite. Sim. Se for possível. Da Se mesma tu forma conseguir. depois. Não, tem o Rodolfo. Ó, nós temos E- o Rodolfo e nós é. temos outro tema, então Exato. vamos para os finalmente então, desse assim, assunto. tem muito texto científico sobre isso, para além dos interesses individuais, ideológicos, que permeiam algumas cabeças da sociedade brasileira e que estão com medo de uma guerra lá na Ucrânia, porque vai ter uma ameaça comunista sobre o mundo. Cristo, vamos ler, tá? Ai, coitado dele. Segundo, 1964 foi golpe. Não foi. Leia toda a produção do querido, maravilhoso professor Henrique Padrós. Não, é informação Sim, ótimo, científica. professor. Preciso... Henrique Padrós, infelizmente, ele faleceu há 3 semanas atrás. Ele só estudou, junto com universidades norte-americanas, os golpes na América Latina, os golpes civis militares. Em 64, eu sou uma das especialistas do que aconteceu em 64, teve menos de 3 mil senhoras carolas com o terço na mão, carregando filhos pequenos contra o comunismo. Ok? E nós temos cerca hoje de 3 mil desaparecidos políticos de vermelhos. Não vai ter, porque eu estou ainda a falar. Só um minutinho. Só Prof, um pouquinho. precisamos Não. concluir para mim ir para o Conhece próximo Cuba? assunto.
Quantas vezes você Não foi a conheço e Cuba? jamais quero Pois conhecer. é. E Isso é uma admiro a pena. idiotice de quem vai para lá. Sim. Eu estive em Cuba, Que num legal. congresso internacional de ensino superior. Visitei o país durante 20 dias. Opa, que legal. Infelizmente, eu fiquei muito decepcionada porque eu esperava uma Cuba mais socialista. Querido, se tu não sabe, Cuba tem Chanel, Cuba tem Nike, Cuba toma Coca-Cola, porque isso se chama globalização. Estão saindo um pouquinho. Um pouquinho não. É. E Fulgêncio Batista, Cuba era riquíssima, porque era o quintal do prostíbulo e dos cassinos 58. norte-americanos. Muito Vamos bem. ler e visitar. Rodolfo Schmidt, para a gente encerrar esse episódio da Guerra Fria, que demos uma volta ao mundo. Tiago, Não, ainda na verdade, eu gostaria de parafrasear um advogado saudosista, Heráclito Sobral Pinto, que ele dizia que todo poder emana do povo e em seu nome há de ser exercido. Isso, na Constituição. Então, exatamente na Constituição passada. Primeiro Também. artigo. Exatamente. O que eu tenho a dizer com isso de contribuição ao debate? Eu clamo a todos os colegas que a polarização de questões, ela muitas das vezes ultrapassa aquilo que o nosso telespectador ele gostaria de ouvir, né? Então, que foquemos no objetivo de cada tema, de modo a não debater, mas sim participar de um embate, porque aqui nós temos um objetivo comum, que é levar informação para o nosso povo. Muito bem, e já que saímos aí da revolta entre Rússia e Ucrânia, passamos pelo golpe de 64, demos uma estacionada em Cuba, agora a gente volta e põe os pés aqui no Brasil, em um assunto atual para o nosso segundo tema da noite. Antes disso, um abraço para o seu Ivan Schmidt, que está nos acompanhando, o Jair Luiz Guadagnino, o Leônidas Nora Júnior, que também fazem seus comentários pela live do nosso Facebook nessa noite. Já é primão. O segundo fato que eu separei para nessa semana, para nossa bancada discutir, chama atenção a partir de um comportamento, né? As dicotomias existentes entre o público e o privado, principalmente vinculadas ao trabalho presencial e os privilégios, 2 pesos e 2 medidas no Brasil. O trabalhador brasileiro, aquele cidadão comum vinculado geralmente à iniciativa privada, tem sua rotina de trabalho bem definida. Durante a pandemia aconteceram alterações, porém quase um ano não é testemunhado grandes paralisações ou restrições ao desenvolvimento das atividades laborais do setor privado. Com a chegada de 2022 e a explosão de casos positivos por conta da variante Omicron, diversas repartições públicas restringiram o atendimento ao público, suspendendo suas atividades presenciais, como a Câmara dos Deputados, de algumas agências da Receita Federal, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, entre outros que não chegam a ser amplamente divulgados. Todos os órgãos seguem trabalhando, mas o atendimento e a presença dos servidores não é requisitada nesse momento por força do impedimento sanitário, de acordo com os atos normativos de cada órgão. De quebra, também surge na semana passada uma informação que um grupo de procuradores da República receberam cerca de R$400 mil em verbas no mês de dezembro, com aval do Procurador-Geral da República. Como a gente consegue entender esse fato e como explicar para o trabalhador brasileiro que está aglomerado nos trens, nos ônibus, nos escritórios, nas fábricas, seja na pandemia ou não, os privilégios inerentes ao alto escalão do Estado brasileiro vão desnudando, na época da informação, 2 pesos e 2 medidas que se aplicam para o cidadão comum do Brasil. Para começar essa rodada, Darli Golembieski, como é que enxerga estes fatos? É uma pauta bem grande aí, né? Assim, ó, eu não sei se é 2 pesos, 2 medidas, tá? Cada macaco no seu galho. Existem as fábricas que o pessoal trabalha no chão de fábrica, nas funções, escritório e tal, tá? E existe quem possa trabalhar em home office, por exemplo. Nós temos um exemplo no nosso setor jurídico, né, que funcionou muito bem. E até mudanças assim, positivas de uma forma, agilizou processos e tal. Então, assim, ó, o fato de isso aí nós temos que comemorar, que isso aí consolida com as reformas trabalhistas que houveram, que possibilitaram isso.
Então, de uma maneira, graças a isso, a economia pôde até fluir, alguns poderiam até discordar, mas graças a essa possibilidade de trabalhar remoto, a sociedade superou praticamente a pandemia, né? Então, eu vejo como benéfico isso, tá? E cada vez mais eu acho que hoje se criou muitos escritórios virtuais, né, o mundo todo. Então, esse desengessamento, por isso que os vermelhos estão pé da vida com relação a essas reformas trabalhistas, né? Porque isso tira o poder deles, as pessoas não estão aglomeradas no único lugar e os sindicatos perdem muita força. Mas isso aí veio, o trabalho à distância, o home office, veio para ficar. Tá? É um avanço, tá? Entre outras coisas da reforma trabalhista. Tá? E com relação aí a essa questão dos procuradores, tá? É difícil analisar sem ter conhecimento de realmente o que aconteceu. Tá? Tem coisas que são morais e imorais. Tem coisas que são legais e ilegais. Eu não acredito que esses proventos, que eu vi uma tabela enorme, tá? Os valores são parecidos, maiores, menores e tal, sejam ilegais. Isso deve ter sido fruto do sindicato, desse pessoal que entrou com ações contra o governo, tá? E essa conta quem paga somos nós, a sociedade. Pagamos pelos impostos isso, né? Agora, se é um direito ou não é um direito, eu acredito que isso foi discutido na justiça. Inclusive... É comum os sindicatos patrocinarem essas... Em notas, as associações, enfim, os órgãos vinculados, diziam que muitas dessas verbas eram provenientes de quinquênios, férias e outras situações. Que é um exagero, tá? Desproporcional à média salarial do brasileiro, né? Agora, é ilegal? Não sei. Imoral, talvez. Ilegal, não, né? Então, com relação a isso aí, essa questão de home office, de esse pessoal que ganhou esse dinheiro, essas verbas, isso é muito comum na classe de professores, tá? De funcionários públicos, isso. E a conta vem enorme. E quem paga é a sociedade, né? Sempre. Professor Everson Marca, como é que enxerga esse fenômeno e como é que a gente explica para o cidadão brasileiro? Bom, primeiramente é difícil explicar para o cidadão brasileiro algo assim tão dispar, né? Com tanta disparidade. Concordo, Darli, eu nem vou entrar na questão agora da reforma trabalhista, porque esse é tema do último bloco, né? Então lá se discute a questão da reforma trabalhista. Mas eu posso falar da minha experiência, né? Esse ano que passou, eu voltei para a escola, né? E eu vivi o trabalho home office, né? E foi, posso dizer, muito mais desgastante do que o trabalho presencial. Então não é todo o trabalho home office ou se é que existiu algum trabalho home office que fosse mais tranquilo, mais fácil, né, do que o trabalho presencial, né? Com relação a essa questão do salário, desse acúmulo, né, de proventos de uma casta, né, do funcionalismo público, né, porque isso não dá para colocar todo mundo no mesmo barco. Correto. Né? Então, vamos ser muito justos, né? Não são... hoje é uma parcela ínfima do funcionalismo público que está nos patamares elevados, né? Do Ministério Público, do Poder Judiciário, normalmente nesses órgãos, né? Que tem acesso a esses salários mais gordos, né? No geral, o funcionalismo público, né, está ganhando muito mal. Está ganhando muito mal, né? Peguemos, né, e trabalhar. Eu falei do meu exemplo como professor, né, de 40 horas, né, seja em home office ou seja no presencial, em que a gente trabalhou muito mais do que se trabalhava, né, preenchendo relatórios e formulários, enfim, né. Imaginemos então uma outra classe do funcionalismo público, né, que são os brigadianos, soldados, né? Esse pessoal não parou, né? E quanto ganha um soldado? Quanto ganha um professor? Né? Acho que é isso que nós temos que pensar quando a gente tenta julgar o grosso do funcionalismo público, pegando como exemplo, né, uma parcela ínfima, né, que pode alcançar esses altos salários, que podem até ser legais, né? Pode ser, não são legais, porque senão não seriam pagos, né? São advindos de benefícios que eles conquistaram, né? São ações na justiça conquistadas. Não sei nem se são ações na justiça, porque o Ministério Público eles resolvem antes de chegar na justiça.
né? Mas eu acho que é isso. Acho que não dá para colocar todo mundo no mesmo balaio. Mas é muito comum isso. Estamos no mesmo Titanic, mas, né? É muito comum isso, por isso esse tamanho da máquina brasileira estatal, entendeu? Acaba nisso. Tudo que é estatal dessas encrencas aí. E a sociedade que paga a conta na ponta. Dr. Rodolfo Schmidt, como é que enxerga esses fenômenos que acompanhou também de perto esse trabalho presencial e o home office? Eu não tenho como deixar de analisar esse aspecto, Thiago, senão pela advocacia. Enquanto vice-presidente da OAB, aqui da subseção de Nova Prata, nós acompanhamos para e passo, e aqui vai um abraço para toda a diretoria da OAB, na pessoa do presidente Dr. Maurício Tonon, acompanhamos para e passo o ofício do nosso presidente da seccional, o Leonardo Lamáquia, ao Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, o TRT4. Sem que houvesse nenhuma ordem de autoridade sanitária, legal, a Justiça do Trabalho, para que o telespectador também entenda, decidiu por cessar os atos presenciais, audiências, oitivas de testemunhas, perícias, e eu encaro isso como um malefício à advocacia. Por quê? O advogado calado é o popular calado. O juiz, o magistrado, aquele que vai julgar o processo, ele é o destinatário da prova. E eu já fiz curso disso e acredito muito na linguagem não verbal. Ela diz muito. No momento em que a testemunha está mentindo, no momento em que a parte está mentindo, o juiz consegue captar esse sentimento dessa parte, dessa testemunha. Bom, a Constituição Federal, no artigo 133, ela me diz que eu, na condição de advogado, eu sou indispensável à administração da justiça. O artigo 7º do Estatuto da Advocacia prevê que eu posso entrar em qualquer recinto a qualquer tempo que seja. Então não é uma normativa da Justiça do Trabalho, normativa, lei, Constituição. Não é uma normativa da Justiça do Trabalho que vai barrar o meu direito a exercer a minha profissão em qualquer recinto do Poder Judiciário que seja. Dito isso, quanto a audiências, possibilidades de oitivas de testemunhas, enfim, eu defendo pelo ato presencial. Não obstante a isso, eu vejo também alguns progressos, caro Darli. Audiências de tentativa de conciliação, distantes, sessões de julgamento, economia processual, celeridade, sim, informalidade, oralidade, simplicidade, são questões inerentes ao nosso juizado especial civil, né? O qual eu sou juiz leigo. Tudo digitalizado. Exato. Então, assim, a digitalização... A natureza agradece, né? Exato. A digitalização dos processos, o sistema EPROC, são marcos que vieram para ficar. Mas que não venham tolir o meu direito de exercer a minha atividade com independência, porque a lei diz que eu posso fazer isso e a Constituição Federal assegura a advocacia como a única profissão liberal citada no seu texto, podendo adentrar em qualquer recinto que seja. Fora da advocacia um pouco, Thiago, qualquer serviço que gere um prejuízo ao cidadão ou àquele que vai utilizar esse tipo de serviço, eu prego pelo ato presencial. Obviamente, não está aqui o Rodolfo dizendo que desconhece os malefícios da doença, do Covid-19 e de suas variantes, até porque eu fui acometido por essa doença. Desde que haja o rigoroso cumprimento das normas sanitárias e legais, defendo os atos presenciais com essas ressalvas, Darli. Correto, de acordo. Professora Eliana, para a gente encerrar esse bloco, o problema não é de hoje, né? Não, o problema não é de hoje, e assim como o colega Rodolfo faz análise a partir da legislação, da área do direito, a minha análise é a análise histórica, né? E não tem como a gente não pensar nessa dificuldade de pensar o home office, o presencial, sem levar em consideração a capacidade de qualificação do trabalhador brasileiro, né? Porque, de forma geral, quem está no home office, quem tem uma qualificação maior, o chão de fábrica, o metalúrgico,
ele está ainda no presencial. Então, o que eu estou querendo dizer? Quando a gente passa a fazer uma análise, né, dessas novas modalidades do mundo do trabalho, que trazem benefícios, mas que também trazem profundos questionamentos, a gente deve considerar assim, quem é o trabalhador que tem a oportunidade de estar trabalhando em casa. E quem é aquele que não está, de forma geral. Então, assim, primeiro, eu também vou fazer uso do exemplo do Marca, né? Eu também sou professora, e eu acho, no meu cálculo, que eu tive 1/3 a mais de trabalho no home office. Porque, principalmente no primeiro ano, né, o desespero, a desacomodação, a gente não sabia o que ia acontecer, como fazer. Então, nós estávamos o tempo todo disponíveis. Madrugada recebendo mensagem de orientando, final de semana de aluno, não é? Isso também foi nos capacitando a qualificar o trabalho e a perceber, não, tem que ter um limite também nesse home office. Os nossos alunos, tanto da rede pública como da rede particular, nem todos dispõem de mecanismos materiais, computador, note, ok? Então, esse trabalhador, chão de fábrica, muitas vezes não tem. Ou tem um celular que não tem acesso à internet. Com certeza, houveram grandes benefícios, tá? Primeiro, a gente teve que correr atrás, né? A gente teve que se capacitar e buscar e fazer e acontecer. Muitas bancas que eu participei, eu tive a participação com professores do exterior, com professores do norte do país, do nordeste, que se fosse presencial, eles não teriam tido a oportunidade de participar, de ir até Caxias do Sul. Então, isso é muito legal. Conferências, seminários, né, da ELAG, que é a História Latino-Americana de Direitos Humanos, com pessoas do mundo inteiro. Isso foi muito legal. Mas eu não posso ficar na minha bolha, né? E aí eu tenho que perceber que, além da minha bolha, além da janela da minha casa, uma imensa parcela da população não tem acesso. Não tem acesso à internet, não tem acesso ao computador, passa horas e horas, né, se deslocando para trabalhar, chega em casa exausto, às vezes não tem comida, porque a miséria aumentou muito nos últimos 3 anos no país. Então, tem vantagens e tem desvantagens, né? É uma modalidade que veio para ficar, com certeza, mas ela não será exclusiva. Muito bem, e o que também não é exclusivo é a continuidade desse bloco, porque nós vamos fazer um break, tomar uma água, e no próximo bloco vamos falar sobre a condenação do jogador Robinho na Itália e como isso também repercute e as dúvidas existentes. Aqui eu vou mandar um abraço para Ana Rosa Prestes Braganholo, a Lorena Volpe Corso, professor Jair Mioto, a Neuza Guizardi e também o Cassiano Milhavaca, a Jandira Silva Guizardi e a Rosalva Mesomo Golombieski e a Lindonês Golombieski, a família toda aí audiência, né? Presente na audiência. Um rápido intervalo, na sequência o Ponto a Ponto está de volta. Ter saúde para você. Ter energia para aproveitar a vida do seu jeito. Se equilibrando entre alguns imprevistos e grandes alegrias. A gente acredita que essa seja uma boa receita. Afinal, manter a felicidade é um hábito saudável. E sobre cuidar de saúde, a gente entende. Somos a Unimed. Músicas, convidados
e bom humor. B-Night, toda quinta na Conecta Mais. Posto das Flores. Na RST 470 em Vila Flores, você encontra todos os serviços essenciais para o seu veículo, como troca de óleo, borracharia, lavagem, além de todas as quartas e sábados ter um preço especial na gasolina. Conta também com uma conveniência completa para você. Posto das Flores. A Service Contabilidade está no mercado há mais de 25 anos, oferecendo serviços de contabilidade e assessoria em várias áreas. Com unidades em Nova Prata e Nova Bassano, a Service Contabilidade está perto de você em todos os ambientes. Sua equipe oferece experiência, inovação e proteção para sua empresa e seu negócio. Service Contabilidade. Seu crescimento, nosso compromisso. Digno, né? E eu disse que era 3 minutos e talvez foi um pouco menos do que isso. A gente já retornou com o apoio de Service Contabilidade, Posto das Flores, Arte Móveis, Unimed, Vale das Antas e Odonto Freuner. Outro fato da semana passada que também chama atenção, o Pedala Robinho, né, um dos mais famosos e aclamados jogadores do futebol brasileiro, foi aí condenado pela Corte de Cassação de Roma a 9 anos de prisão por ter incorrido na prática do crime de estupro coletivo contra uma mulher de origem albanesa no ano de 2013 em uma boate em Milão, na Itália. Dessa sentença não cabe recurso e o futebolista terá seu nome incluso na lista dos procurados pela Interpol, significando que se deixar o Brasil poderá ser preso para o cumprimento da pena. O que chama a atenção também é um fenômeno global de respeito, acato e cumprimento às decisões judiciais. Há tempos atrás, pessoas famosas ou poderosas sempre achavam uma brecha para esguiarem-se do alcance da lei. Nos dias atuais, assistimos à aplicação das normas e à execução das penas, no Brasil e do mundo, de forma constante, de forma também publicizada e efetiva, ou seja, condenou, muitas vezes tem que ser cumprido. Sobre o caso Robinho, que pontos a bancada acha pertinente destacar nessa séria condenação que o atleta brasileiro teve, e já que envolve direito e condenação, Dr. Rodolfo Schmidt para abrir o trabalho nesse bloco. Tiago, é necessário de Proêmio estabelecer 2 diretrizes. A Corte de Cassação na Itália equivale ao nosso Superior Tribunal de Justiça, STJ. Outro ponto a ser observado é que na Itália o crime em tese cometido pelo Robinho, ele se autodenomina de estupro coletivo. No Brasil, seria estupro de vulnerável. Bom, feitas essas premissas, não cabe a mim analisar fatos, mas sim estabelecer ao nosso telespectador o prosseguimento dessa persecução penal. Bom, direito internacional. Toda decisão transitada em julgado no exterior necessita de homologação perante o STJ. Esse é o primeiro ponto. Vamos lá. Robinho pode ser preso? Robinho será preso no Brasil? A nossa Constituição Federal, ela veda a extradição de brasileiro nato. Primeiro ponto. Mas aí o Robinho não vai ser preso? Vai ser preso? Bom, vamos lá. A Itália pode expedir um mandado a ser cumprido pela Interpol para que em países signatários de um acordo, saindo do Brasil, ele possa sim ser preso e ser executada a pena. Mas aí nós estaríamos falando de um fato que não aconteceu. Hoje o domicílio do Robinho é Santos. Bom, no Brasil, nós temos um Código Penal de 1940 que estabelece, então, o direito material. Nós temos um Código de Processo Penal de 1941, onde se seguem os ritos ordinário, sumário, sumaríssimo. E nós temos uma Lei de Execuções Penais. Isso significa dizer o quê, caro Tiago? Que a decisão da Itália, transitada em julgado, carece de homologação
no STJ para que haja um cumprimento de uma pena no Brasil. Isso significa dizer que a ampla defesa, o contraditório, deverão ser observados, inclusive neste processo brasileiro. Não é demais falar que em 2013, em tese, aconteceram os fatos narrados na denúncia. No Brasil, sequer poderia ser cumprida a pena em 2013, porque em 2017 veio a nascer a lei da imigração. Aí já nasce outro embate do direito, onde é vedada a reformatio impejus, ou seja, a reforma que prejudica o réu, ela não pode ser executada. Rodolfo, estou dizendo que o Robinho deveria ser absolvido? Não estou falando isso. A gravidade do crime, ela não se desconhece caso tenha acontecido, mas eu digo ao telespectador, aos colegas de bancada, necessita de bastante cautela para que essa pena seja executada no Brasil. Como eu disse no início, o crime de estupro coletivo sequer existe no Brasil. Sequer existe no Brasil. Tem que ser tipificado no nosso Código Penal, direito material. E no nosso direito material, estupro de vulnerável. A pena, ela não poderá ser aumentada por causa do reformatio impejus, que é vedado no Brasil. Então, a defesa de Robinho no Brasil, munida do contraditório e da ampla defesa, poderá defender-se neste novo processo a ser desencadeado no Brasil para que haja ou não o cumprimento dessa pena. Muito bem, professor Everson Marca, como é que enxergou esse fato dessa condenação e todas as repercussões que vêm junto com isso? Pois é, confesso que eu não fiz o dever de casa. Esse assunto para mim é um assunto que eu pouco acompanhei na semana passada, né? Mas o que a gente pode perceber, e eu nem acho que o doutor Rodolfo aí já foi muito didático, né? No que virá a seguir, né? Mas o que a gente pode trazer até para uma discussão, afinal nós estamos num embate, numa discussão aqui, né? É que a gente percebe que situações que talvez num passado não tão remoto, né, passassem batido, né, hoje estão sendo vistas, neste caso julgada e tem condenação, né, de forma muito diferente do que né? Eu imagino o episódio dos jogadores gremistas lá na Suíça. Eu sou gremista, tá? Aquele do Cuca, né? Que teve lá na década de 80. Ronaldinho foi preso também, não? Aquilo, né? Não sei se... Bom, eles acabaram presos, né? Mas depois foram liberados, mas eu não houve um processo. Se houve processo, eu não acompanhei também, mas me parece que hoje as coisas estão mais rígidas, né? As pessoas não passam batido, né, determinadas situações, né, que antigamente, né, por este mundo, depois você talvez fale, né, esse mundo machista, né, patriarcal. Localizei aqui, professor. Né? Condenados por estupro na Suíça, Cuca e ex-jogadores do Grêmio não serão presos caso voltem ao país. Então o assunto não é novidade. É isso. Mas, olha enfim. aqui diz, né, foram condenados pelo estupro de uma menina de 13 anos no fim dos anos 80. E não seriam presos caso voltassem hoje para a Suíça, país onde ocorreu o crime e que condenou os brasileiros. Então, o professor trouxe uma contribuição importante. Eu confesso que eu não conhecia esse episódio. Esse episódio. Mais uma passagem dos gremistas, né? Professora Eliana Cherry, como é que enxerga esse fato e essa constante publicização que a gente tem e a condenação, embora independente se é famoso ou não? Eu considero que o endereçamento desse fato ele tem uma significância muito grande para a sociedade brasileira e mundial, né? Sim, Marca está relacionado a um contexto de formação histórica patriarcal,
onde por muito tempo a mulher foi vista como um objeto sexual, sedutor, culpada, né, por várias circunstâncias, inclusive pela violência por ela sofrida sexualmente, psicologicamente. Mas tem um outro endereçamento que eu julgo importante nesse cenário, que é aquela visão de que muitas pessoas ainda têm comigo isso não vai ter problema nenhum. Porque tu sabe com quem tu está falando? Eu sou o jogador, eu sou o empresário, eu sou o político, eu sou não sei quem. E, de fato, né, essa frase de você sabe com quem você está falando demarca uma ausência de cidadania, especificamente no país. Vocês dois que foram meus alunos devem lembrar de vários textos sobre o que é ser cidadão, né? E ser cidadão é cumprir com seus direitos, com seus deveres, mas não se sobrepor ao outro, não se julgar mais do que o outro. E essa questão do Robinho, que é tão cotidiana, infelizmente, na nossa sociedade, a violência sexual contra a criança, a violência sexual contra a mulher, a violência contra o grupo LGBT, a falta de respeito e de cidadania. Quando isso ganha a mídia, vem à tona um endereçamento. Pô, mas o cara é famoso, o cara é bom de bola, né? O cara é isso, o cara era novo naquela época, tanto tempo atrás. Opa, acende um alerta, né? Não é bem assim. Recentemente, a gente teve um deputado que passou a mão, né, numa colega dele, vocês vão lembrar, e também foi punido. Algum tempo atrás, isso não ocorreria, certo? Passaria homem, rico, deputado, político, homem, jogador, famoso, né, embora negro, né, mas quando ele ganha o status de jogador internacional, ele deixa de ser negro, né? Porque essa questão do racismo é muito presente também. Eu acho que embora toda essa questão, né, que eu não tinha ideia e também não tenho ideia, né, Rodolfo, porque não é da minha formação, e eu te agradeço profundamente o esclarecimento. Imagina. Ela traz uma grande perspectiva de que não é porque é rico, famoso, empresário, jogador de futebol, homem, que sai impune. Se vai ser punido ou não, a punição já se deu. O endereçamento mundial já se deu. E vejam bem, né? É uma mulher estrangeira. E foi um ato praticado numa boate de Milão. Um estrangeiro com uma outra estrangeira, lá o fato horrendo, pelo que tudo indica, né? Isso aconteceu, né? Senão não teria sido culpado, eu quero acreditar nisso. Mas assim, opa, abre um alerta, né? Respeito. E vamos acreditar cada vez mais que essa sociedade tem que ser uma sociedade um pouquinho mais respeitosa, cidadã, né? E eu acho que vem trazer um alerta para isso. Muito bem. Doutor Darli, para a gente encerrar esse bloco com esse assunto. Com certeza, se ele foi condenado, tá, é porque ele é culpado, né? A diferença é que nos outros países, lá fora principalmente, as leis são cumpridas, as sentenças são cumpridas. Ao contrário aqui no Brasil, por exemplo, que a gente tem todo esse cenário aí político que aconteceu, né? Que mais que todas, com relação ao Lula, todas as condenações em todas as instâncias da esfera da justiça, doutor e tal, sabe, né? Todo mundo sabe disso, tá na imprensa, né? E aí, olha o que aconteceu, né? Então, lá fora existe cumprimento da lei, existe seriedade jurídica, né? Ao contrário aqui no Brasil, que, sinceramente, né? Muito boa essa explanação jurídica, doutor, tá? Com relação a isso, né? Mas ele está pagando, tá? Só que lá fora as coisas funcionam, inclusive o judiciário. Aqui a gente é meio... Eu acho que não vai ficar preso, tá? Porque aqui, agora, se institucionalizou recursos que nunca existiam, bate, até que... Entende? Nem que seja qualquer coisa jurídica, exceção, motivo para... Ele não vai ficar preso. Não vai ficar preso. Muito bem, nós vamos indo para um breve intervalo comercial. Um abraço para a Clarice Minosso, a dona Tere Cúnico, o Éder Santos, a Rosaura Lenz, a Simone Aiolfi, enfim, audiência presente aqui de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, até Gramado, na Serra Gaúcha. Todo mundo de olho na opinião dos nossos especialistas. E no próximo bloco, reforma trabalhista, sim, não ou talvez. Nós vamos
ver o que os nossos convidados de hoje têm sobre esse assunto, já que o tema veio à tona na última semana. O Ponto a Ponto volta já já. Posto das Flores. Na RST 470 em Vila Flores, você encontra todos os serviços essenciais para o seu veículo, como troca de óleo, borracharia, lavagem, além de todas as quartas e sábados ter um preço especial na gasolina. Conta também com uma conveniência completa para você. Posto das Flores. Mais uma novidade para os clientes da Adilnet Telecom. Agora você pode assistir seus filmes, séries, programas de TV, realities e programação infantil favoritos na Paramount. Na Paramount+. Tudo isso com o melhor dos canais Nickelodeon, MTV, Comedy Central, Paramount Network e filmes e séries dos melhores estúdios. Acesse gratuitamente todo o conteúdo pelo seu smartphone, tablet ou navegador. O aplicativo está disponível no Google Play e App Store do seu smartphone ou tablet. Abra o aplicativo e clique em Iniciar. Depois, clique na opção Outras Operadoras. Na tela seguinte, selecione a Adilnet e entre com seus dados de acesso, os mesmos que usa para a central do assinante. Pronto! Mais entretenimento em um só lugar. Com programação para toda a família. É na Paramount+. A Service Contabilidade está no mercado há mais de 25 anos, oferecendo serviços de contabilidade e assessoria em várias áreas. Com unidades em Nova Prata e Nova Bassano, a Service Contabilidade está perto de você em todos os ambientes. Sua equipe oferece experiência, inovação e proteção para sua empresa e seu negócio. Service Contabilidade. Seu crescimento, nosso compromisso. O que é ter saúde para você? Ter energia para aproveitar a vida do seu jeito? Se equilibrando entre alguns imprevistos e grandes alegrias? A gente acredita que essa seja uma boa receita. Afinal, manter a felicidade é um hábito saudável. E sobre cuidar de saúde, a gente entende. Somos a Unimed. Muito bem, retornamos ao vivo para você nesse último bloco aqui do Ponto a Ponto dessa noite de segunda-feira, dia 24 de janeiro. O primeiro mês de 12 vai chegando ao final. E para esse último bloco, a questão que veio à tona e que muitas vezes o cidadão e o telespectador ainda não tem um posicionamento a respeito, a sugestão sobre uma revogação da reforma trabalhista feita pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no comecinho desse mês repercutiu e o assunto, assim como uma pedra que rola morro abaixo, ergueu as mais diferentes opiniões. Na semana passada, a Confederação Nacional da Indústria se manifestou, o ex-presidente Michel Temer também acabou falando, Gleisi Hoffmann deu a sua opinião sobre a reforma trabalhista e eu quero saber da nossa bancada. É possível pensar em uma revogação da legislação trabalhista que foi reformada há pouco mais de 5 anos nesse momento no Brasil? Para a abertura do assunto, professor Everson Marca. Bom, vamos lá. Primeiramente é o seguinte, nós temos que ter claro que quem faz alteração legislativa é o Congresso, não é o presidente. Então o presidente, o Lula, ano que vem, pode até dizer, não, eu quero, mas se o Congresso disser que não, não acontece. Segunda situação, volto a 2013. 2013, né? Nós tínhamos
com a antiga CLT. Né? Uma situação de pleno emprego no país. Pleno emprego em 2013. 2014, pleno emprego. Aí vem a crise dos commodities, vem Eduardo Cunha, vem pautas bomba, vem depois impeachment. E no dia que a Dilma sai do governo, ela disse textualmente no seu discurso, a gente pode buscar o discurso dela, tudo aquilo que iria acontecer. O pré-sal iria ser entregue às corporações internacionais. Iria ser feita uma reforma trabalhista para tirar direitos dos trabalhadores. Iria ser feita uma reforma previdenciária que iria dificultar a aposentadoria dos trabalhadores. E assim sucessivamente. E aí vem uma outra questão que eu quero pontuar. Depois eu sei que o Darli vai contrapor isso naturalmente. Não posso interromper. Não pode interromper agora. Tá assim. Acordo de Paris. É isso. Que é a seguinte: qual era o discurso que se fez para a aprovação dessas reformas? Era de que a reforma previdenciária geraria desenvolvimento econômico, crescimento e geração de renda e blá blá. Qual foi o discurso que se fez para a reforma trabalhista? O mesmo. Qual foi o discurso que se fez para o teto de gastos? O mesmo. Qual foi o resultado de tudo isso? Maior desemprego, maior distância entre os que mais ganham e os que menos ganham, aumento da miséria, aumento da fome. Esse é o resultado das reformas implementadas a partir de 2016, né? E nesse bojo está a reforma trabalhista. Então, quando não é pré-candidato ainda, mas provavelmente pré-candidato a presidente, diz que, na opinião dele, deveria ser revogado, depois vem a presidente do partido e diz que não é bem assim. Tem pontos positivos, né, na reforma trabalhista. A gente tem que admitir que houve avanços, né? Então, tem algumas coisas que precisam, talvez, ser revistas. E, como eu disse, não é o presidente que vai fazer isso, vai ser o Congresso, né, se quiser. A partir do ano que vem, dependendo de que Congresso for eleito, né, talvez isso possa vir a acontecer, né? No mais, é um discurso de candidato, dizendo que eu gostaria que fosse revogada a reforma trabalhista da forma como aconteceu. Porque, efetivamente, alguns pontos, né, que estão contidos nela não ajudam, especialmente aquele trabalhador chão de fábrica, aquele trabalhador que não tem... Porque a reforma trabalhista, ela serve, por exemplo, para aquele setor de TI, né, em que hoje nós temos 200 vagas abertas para um salário de 20 mil reais e não se consegue contratar um profissional. Então, para este setor é perfeito, né? Eu contrato por 6 horas, eu faço um contrato menor, o trabalhador tem a possibilidade de negociar com o patrão os salários, né? Agora, o cara do chão de fábrica não consegue isso. O cara do chão de fábrica não consegue negociar com o patrão, né, para que o acordado valha sobre o legislado, né? De que forma o cara do chão de fábrica vai negociar com o patrão? O cara da TI pode, porque ele é necessário para a empresa e a mão de obra está escassa. Mas o do chão de fábrica não vai fazer. Então, só para dar um exemplo, né, a reforma trabalhista ela serve para... ela é, como talvez o Darli disse primeiro, né, ela serviu inclusive para o nosso momento, né, de pandemia, aí, que permitiu algumas coisas que talvez no passado não fosse possível, né? Mas ela não é de todo positiva e mais, ela não alcançou o propósito que diziam que iam alcançar, que era uma maior empregabilidade, que era um maior crescimento econômico, um maior desenvolvimento do país, e a gente vê que só houve precarização. Precarização, especialmente daquelas pessoas que menos ganham, né? Nós aumentamos a distância entre os que mais ganham e os que menos ganham a partir das reformas que foram feitas, né? É isso. No meu modo de ver, foi isso. E é esse o discurso que o pré-candidato faz, né? Muito bem. Dr. Rodolfo Schmidt, como é que enxerga
vai e vem da opinião sobre a reforma trabalhista, numa questão pacificada que foi feita e agora ela volta à tona, claro, junto com o período eleitoral. Os colegas da bancada já conhecem que a minha opinião ela não foge muito do aspecto legalista, né, Thiago? Então, nós temos que levar em consideração que a consolidação das leis do trabalho, ela é do longevo ano de 1943. Getúlio Vargas. Na era Getúlio Vargas. Bom, após isso, houve bastante remendos, mas ela não pode ser utilizada como um diploma jurídico legal de aplicação processualista. Até porque é previsto na própria CLT a aplicação subsidiária do direito processual civil comum, ordinário. Dito isso, é necessário que a gente faça uma breve digressão sobre moral e ética. Moral, chulamente falando, o travesseiro me pune quando eu vou dormir. Eticamente falando, na advocacia, por exemplo, existe um código a ser cumprido perante terceiros, perante sociedade. A lei objetiva equilibrar o convívio em sociedade. Obviamente que isso não acontece, porque a lei, ela demanda uma tramitação no Congresso, como disse o colega Marca, né? Votações no Senado, votações na Câmara dos Deputados e, enfim, isso atravanca os fatos que se sucedem. Quanto à CLT, eu verifico que a reforma trabalhista, ela trouxe benefícios ao processo do trabalho. Isso significa que, na minha atuação do direito empresarial e trabalhista, ao longo da carreira, eu verifico uma diminuição de litígios. Isso não significa, em nenhum momento, em que as conturbadas relações empregado e empresa deixaram de existir, mas ajudou a desabaratar o Poder Judiciário dentro do ramo trabalhista. Posso indicar como benefício o processo judicial eletrônico, através do sistema PJE. Posso também indicar a homologação de acordos extrajudiciais que outrora não podiam e agora vieram a existir, além da série de audiências, enfim, sessões de julgamento, assistência telerremota, nesse sentido, Thiago. Então, assim, se uma nova reforma será benéfica ou não, dependemos de ler do anteprojeto para verificar, então, nos casos concretos, essas possibilidades. Professora Eliana Cherry, do ponto de vista histórico, como é que enxerga esse movimento? Obviamente, a gente vai ter que retornar aos anos 30, né, com o Getúlio Vargas ao poder, a criação e a legalização do movimento sindical, que, ao contrário do que muitos pensam, foi uma estratégia muito interessante do Vargas para diminuir o movimento operário, né? Porque na medida em que antes era movimento operário, se transformou em movimento sindical por categoria. Se antes se pensava de forma homogênea, eu sou operário, tu é operário, tu é operário, agora eu sou professor, eu sou bancário, eu sou não sei o quê, dividiu, metalúrgico. Né? Metalúrgico e tal. E aí a gente vai ter a CLT, né, lá durante a ditadura do Getúlio Vargas, sim, porque Getúlio Vargas também foi ditador, né, durante o Estado Novo, e a gente vai ter, ao longo desse período, acréscimos históricos aos trabalhadores, principalmente no período, antes retomando lá, do que você chamou de Guerra Fria, né? Até 64, principalmente, porque depois, com a ditadura civil-militar, há um estancamento dos movimentos operários, dos movimentos sindicais, com a censura, tortura, morte, desaparecimento, perseguição. E isso vai renascer no movimento dos anos 80, uma riqueza enorme com os novos partidos políticos, o movimento das diretas já, a reorganização sindical. E a Constituição de 88, estou aqui na presença de 4 formados no curso de Direito, né? A Constituição de 1988 vai estabelecer muitos ganhos
para a sociedade civil, principalmente a liberdade de expressão, ir e vir, blá, 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 um monte de coisa, né? O artigo 5º da Constituição. Até porque em 64 esse programa não estaria acontecendo. Ah, claro que não. Não, só um lado do programa estaria acontecendo, os outros não. Mas, enfim. E aí a gente sabe, sim, que havia, na própria CLT e ao longo do tempo, uma sobreposição de leis e de artigos. E havia a necessidade de dar uma limpada nisso, né? Além da sobreposição, havia também possibilidade de leitura contraditória, o que era muito ruim. O que de fato vai acontecer? 2013, o movimento Passe Livre, 2016, o golpe, né, que tira a presidenta Dilma, a chegada ao poder dos golpistas, enfim, e aí a gente tem uma reforma trabalhista que dentro do contexto mundial não aconteceu só no Brasil. E isso é fundamental. Os países neoliberais, como o Brasil foi neoliberal também durante os governos populares, vão, a partir desse contexto, a globalização daquilo que os empresários, né, e os lobistas dizem de excesso de mão de obra, promover reformas trabalhistas nos seus países. E a reação, ela vai se dar de forma muito diferente. É aquilo que se chama as agendas de austeridade? Exatamente. Né, desses governos mais conservadores, mais neoliberais. E aí, uma das táticas qual foi? Através da reforma trabalhista, diminuir a presença dos sindicatos e lançar a proposta, que para mim, né, me corrijam os advogados, mas como historiadora, é nefasto, porque a negociação ela passa a se dar não necessariamente via sindical, mas via empresário, empregador, né, latifundiário, sei lá, comerciário, e o seu trabalhador. Diminuindo, o que a gente vê? Se lá atrás, eu vou parar, né, porque é muita história. Se lá atrás, durante as ditaduras, a gente não tem a manifestação dos operários, dos sindicatos, isso não cabe mais à força militar, mas cabe uma ação dessas categorias empresariais e tal, de diminuição do diálogo por parte da sociedade, ou dos operários, enfim, com os seus empregadores. Não se trata de observar, através da minha fala, se isso é bom ou se isso é ruim. Nós temos que entender o que isto significa. Com a pandemia, isso ficou muito mais claro. Inclusive, a gente teve aí vários sindicatos fazendo acordos, né, diminuição de salário, diminuição de horas, para garantia de emprego. Então, é um contexto, e eu concordo com o colega, quando diz assim, é muito mais um discurso de propaganda pré-eleitoral, porque não é Lula que vai fazer, não é Temer que fez, não é FHC que pensou. Ao contrário, isso é quem interpreta dessa forma não conhece os três poderes do Brasil: executivo, legislativo e judiciário, e a função de cada um deles, né? Isso é fundamental. Então, eu particularmente, Eliana, eu gostaria que fosse feita uma revisão, até porque o contexto pandêmico mudou o mundo do trabalho, como eu falei anteriormente. Nós ficamos quase um século com o direito civil, eu acho que foi, né, sem ser mudado e tal. Código Civil. O Código Civil, isso era o direito civil, o Código Civil, obrigada. De 1916 para 2002, prof. Né, foi assim, meu Deus, né, quase um século. Nós precisamos aí aprimorar, ajustar, estamos vivendo um outro contexto. Agora, sempre aí dizendo, não, vai pôr no chão a reforma trabalhista? Ai, gente... Muito bem, para a gente encerrar o ponto a ponto dessa noite, Darli Golembiewski, o que você acha sobre essa situação de revogação? Vamos por etapas. Primeiro, corrigir, tá, que no governo da Dilma, ela deixou o governo com quase 11 milhões de desempregados. O pleno emprego dela era aquilo que o Lula dizia, consumo, consumo, e ativou toda a produção. Mas ela não caiu só pela questão política, ela caiu pela economia, acabou. Tinha quase 11 milhões de desempregados no governo da Dilma, tá?
Essa questão da reforma trabalhista, como é que já fazem 57 mais 20, 77, quase 80 anos, tá? O Brasil era colonial lá por 1930 alguma coisa, certo? O mundo era diferente. E é inadmissível que os direitos eles vão se modernizando no mundo todo. Então é natural, o Brasil precisa de reformas para gerar emprego. Jamais nós vamos conseguir gerar emprego através de leis, decretos. O que gera emprego é economia. Economia. E economia é Estado pequeno, focado no investimento, no progresso social que gera emprego. O Estado não cria nada, ele só controla nossos impostos e distribui. Então, assim, ó, a reforma, o Brasil precisa de muitas reformas, administrativa, judiciária, comercial. Isso é normal no mundo, nós estamos no século XXI. Então, esse choratel todo contra a reforma, tá? Isso é obra dos sindicatos que perderam a teta. Você tinha que dar um dia por obrigatório para o sindicato. O Brasil é recordista, são milhares de sindicatos no mundo, é recordista, é um absurdo isso. Isso aí vai contra, inclusive, a ideologia de ajudar o trabalhador, porque desorganiza. Tem sindicato para tudo. Quanto mais sindicatos, mais fracos são os sindicatos. Certo? Só que hoje os sindicatos, mesmo perdendo a teta, eles continuam existindo. Existe uma convenção coletiva, um acordo coletivo, a gente conhece nossas indústrias, por exemplo, tá? E isso existe. Agora, se o sindicato perdeu força ou não, é porque ele perdeu a mamata da coisa. Certo? E, assim, ó, a mim, cidadão brasileiro, me envergonha muito, mas muito, 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 aquele elemento de 9 dedos, tá? O que ele foi fazer lá na Espanha, certo? Ele difamou o Brasil. Querer tomar exemplos de coisa e tal de país quebrado que a Espanha é. Em vez de pensar na nossa economia, no nosso progresso, tá? O cara me vai lá para fora difamar o Brasil. Isso não é admissível, tá? Eu só espero que o povo não caia nessa grande lorota, tá? Com relação às mentiras de benefícios, de vale gás, de gasolina, de não sei o que, e da reforma trabalhista. Então, assim, ó. Assim. Precisamos de mudanças. Muito bem. Tá? Se não houver mudança, a nossa economia não anda e as coisas não vão gerar emprego. E aí vamos no desemprego. Outra coisa com relação a citaste, Leandro, a questão do desemprego atual que não melhorou. O mundo, o Brasil, 2 anos de pandemia, certo? O Bolsonaro, Guedes, ainda por mais que tenha críticas, dificuldades, conseguiram manter. Esse pessoal não é que está desempregado, esse pessoal está trabalhando por conta, fazendo bico, tendo a receita até melhor de quem está empregado. Então é difícil dizer assim, é exato, 14 milhões, 13 milhões. Nós poderíamos ter muito mais se a economia tivesse pior. Tem andado por outras cidades, tipo Caxias do Sul, Porto Alegre, São Paulo, Pelotas, Rio Grande, da onde a tua empresa... Sim, então tu deve ter percebido a quantidade de pessoas morando na rua. Ou o teu carro sempre fechado com ar-condicionado. Cada caso teria que ser analisado, tá? Hoje falta mão de obra em qualquer lugar, inclusive em Nova Prata, certo? Só não trabalha são os vagabundos que vivem, são os parasitas do Estado que não querem trabalhar. Mas hoje falta mão de obra para tudo, inclusive em Nova Prata, tá? Não vou dizer que algumas cidades maiores são mais afetadas. Inclusive, fique em casa, fique sem seu emprego, certo? Isso é resultado dos esquerdistas, das pessoas contra o governo. Se utilizaram da pandemia para desestabilizar o governo Bolsonaro, mas mesmo assim ele conseguiu, tá, manter a maioria dos empregos. Muito legal, bem. Queria conhecer esse Brasil. Ótimo, só viajar. Não vá para Cuba, vá para conhecer o Brasil. Muito bem, Quem sabe tu viaja e leia. Eu espero que quando a gente acabe o programa, a gente possa fazer uma viagem de retrospectiva e ver os melhores momentos. Depende, se tu quiser ir pra praia ou tu quiser aprender história. Desse maravilhoso programa que foi a noite de hoje. Eu agradeço honradamente a presença do professor Everson Marca, da professora Eliana Cherry, doutor Rodolfo Schmidt, doutor Darli Golembiewski. Todos no seu ponto de vista trouxeram e endossaram o debate dessa noite. Os recados são muitos. O Cleomar Bacinho, o Eloy da Silva, a Nádia Colau Merlo, que diz que assistiu uma aula de História e de Fundamentos do Direito. A Ana Leschmann, o José Carlos Breda, o Lúcio e a Solange Albuquerque, o Marco Antônio Gotardo, todos eles conectados pelo Facebook. Muito obrigado à qualificada audiência e o apoio e patrocínio da Service Contabilidade, do Posto das Flores, da Arte Móveis, da Unimed Vale das Antas e da Odonto Freuner. Antes de eu encerrar, já passo a nominata da semana que vem para o Ponto a Ponto. Nós teremos Alexandre Mantovani, Cassiano Milhavaca, Cláudio Dilda e Rosicler Maschio Gilioli para trazer também o embate, o debate e o ponto de vista
dos fatos que vão se desenrolar a partir de hoje. Uma ótima semana a todos, boa noite e nos vemos na segunda-feira que vem aqui na Conecta Mais TV. Boa noite.